Olá pessoal, boa noite. Todos me ouvem? Ok. Boa noite aí a todos, a todas. Sayonara. Boa noite. Estava preparado para fazer a transmissão pelo computador, mas aí eu tinha feito alguns testes e depois a plataforma me cobrou. Aí não, vai pelo celular mesmo. Estava fazendo todo o estudo para transmitir pelo computador, mas aí fui pego de surpresa agora. Mas é assim mesmo, por isso tem que ter um plano B para tudo, né? Tudo bem, o importante é cumprir o objetivo. Camila, Nélia. E aí, Nélia, tudo bem? Rosário. Tudo bem. E aí, Cíntia? Deu certo, viu, Cíntia? Eu ia fazer pelo computador. Tinha aprendido já tudo da plataforma, mas aí tinha feito alguns testes, e acho que a plataforma só permite 3 testes. Aí acabei que quando eu fui entrar agora para valer, tinha que fazer todo um cadastramento para pagamento e tudo, aí não, vai pelo celular mesmo, que não vai ter tempo não. Obrigado. E aí, Nela, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você também. Saudades suas, viu? Tá fazendo falta lá no Edge 4. É isso, pessoal. Aproveitem aí, a Cíntia tá lembrando bem aproveitem para fazer a assinatura do canal. Em momentos de turbulências, né? Canais como esse são um bálsamo na nossa vida. Assinamos tantos canais que mais afetam nossos corações e nossas mentes, né? Então vamos assinar aqueles canais que de fato proporcionam engrandecimento a todos nós. Mirella, abração, Mirella. Micheline, boa noite a todas, a todos. Alexandra, quanto tempo, hein, Alexandra? Seja bem-vinda. Denise também. Aproveita aí e convide aí quem vocês quiserem convidar. Usa o aviãozinho aí. Rosário, Elton, grande abraço, Elton. Tá de plantão hoje não, né? Vamos só dar mais um tempinho aqui, são mais 3 minutos. 2 minutos. A gente começa pontualmente. Quem estiver participando aí agora, vocês poderão fazer depois perguntas também. Eu peço só que vocês anotem. E aí ao final, em havendo condições, a gente responde, tá certo? A gente seleciona aí algumas perguntas. Camila, boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindas, bem-vindos. Ilma, Mestre Bridenor, quanta honra, Vossa Excelência por aqui. Eu estava dizendo aí para a Cíntia que estava pronto para fazer pelo computador, mas aí a plataforma me cobrou, eu tive que fazer pelo celular mesmo.
Tânia, boa noite. Edna, boa noite, Edna. E aí, Dani? Boa noite, Dani, abraços. Tânia. Tânia sempre presente, né, Tânia? Gratidão. Um abraço para você. Aldimar. Grande Aldimar. Aldimar Irandi, abraço a vocês. Gratidão pela oportunidade de poder colaborar com o Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. Oh, meu pai, sua bênção aí hoje. Seja bem-vindo. Espero que goste das nossas abordagens de hoje. Adriana. Oh, Adriana, abraço. Boa noite a você, seja bem-vinda. Norma Regina. Zé Dias, companheiro do EG4. Boa noite, seja bem-vindo. Muito bem, então vamos lá, estamos no nosso horário. Vamos aqui se acostumando com as plataformas. Andréia, seja bem-vinda. Muito bem. Vamos buscar uma harmonização, inicialmente, fazendo uma prece, uma breve prece, para que a gente possa entrar em harmonia, entrar em sintonia para esse trabalho tão nobre de esclarecimento de consciências e de, eu diria, diálogo fraterno online em torno da doutrina espírita. Tá bem? Então direcionando as nossas mentes e os nossos corações a Deus Pai misericordioso, de infinito amor, de infinita bondade, e ao Mestre Sublime Jesus, e a todos os seus missionários, em especial os colaboradores de todas as dimensões da vida, do Garimpeiros da Luz. Pedimos as bênçãos de todos, para que essa noite, nesse encontro, virtual, mas de corações unidos, possamos desenvolver da melhor maneira, sendo um canal mais sublime possível para a transmissão dos ensinamentos que a doutrina espírita nos oferta. E que tudo possa transcorrer dentro da normalidade e com excelente aproveitamento para todos. E que assim seja. Bem, então é isso. Boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Agradecemos mais uma vez ao Grupo Espírita Garimpeiros da Luz pela oportunidade. E hoje nós vamos tratar, dentro da temática do mês, da parábola do festim das bodas, ou simplesmente parábolas das bodas. E essa parábola está tratada em Mateus, em Marcos e em Lucas. Mas nós vamos focar aqui na abordagem que foi trazida pelo evangelista Mateus. Está lá no capítulo 22, tá certo? Nos 14 primeiros versículos. Tem uma pequena diferença para a abordagem de Marcos e de Lucas, por exemplo, mas a gente vai aqui tratar preponderantemente utilizando o que foi relatado pelo evangelista Mateus. Muito bem. Essa parábola do festim das bodas, ela trata da nossa relação com Deus. Trata do relacionamento de toda a humanidade com o divino e da condição evolutiva dos seres. Então nós vamos ver hoje aqui quais são os 5 fundamentos, os princípios essenciais para conseguirmos suportar bem todos os acontecimentos da vida e podermos evoluir aí com consciência e em espírito. Então eu peço que todos fiquem conosco aí até o final,
Convide quem quiserem convidar aí pelo aviãozinho, né? Pessoas queridas de vocês que possam aproveitar desses esclarecimentos. Então, pelos próximos 30 minutos, que é o tempo que o Garimpeiros nos concedeu aqui para tratarmos sobre a parábola, a gente vai dividir nossas explicações em 3 partes. Nós vamos ver a descrição da parábola, vamos fazer o esclarecimento dos símbolos que estão contidos na parábola e a visão prática da parábola para todos nós, né, nos dias atuais. Então fiquem à vontade para fazerem as perguntas, mas anotem, porque provavelmente será melhor respondê-las ao final, tá certo? Então, muito bem, a parábola, a descrição da parábola em Mateus, ela está mais ou menos assim. Diz o evangelista que Jesus estava no templo de Jerusalém quando ele foi indagado pelos sacerdotes e pelos fariseus, tendo então em resposta revelado isso que a gente conhece aí como parábola do festim das bodas. E aí Jesus disse o seguinte, que o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos para que eles chamassem para o festim os convidados. Só que os convidados se recusaram a ir. E aí o rei então enviou outros servos e ordenou que eles dissessem, em nome dele, em nome do rei, que estava preparado o jantar, que ele havia mandado matar os bois, matar os cevados, que estava tudo pronto, e que, portanto, convocasse os convidados para as bodas. No entanto, os convidados, sem se incomodarem com isso, uns lá se foram para sua casa de campo, outros foram cuidar do seu negócio, e outros tantos pegaram os servos. Fizeram com eles todos os tipos de atitudes ultrajantes, e em seguida mataram os servos. E aí, sabendo disso tudo, o rei ficou tomado de cólera e mandou seus exércitos, que exterminou os convidados assassinos e queimou a cidade deles. Depois disse então o rei aos seus servos que o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que foram chamados para os festim não eram dignos dele. Então o rei ordenou aos seus servos que fossem a todos os lugares e trouxessem para as bodas todas as pessoas que eles encontrassem. E aí os servos saíram pelas ruas e trouxeram todas as pessoas que eles iam encontrando. Pessoas boas e pessoas más, né, diz a parábola. E aí a sala das bodas ficou cheia de pessoas ao redor da mesa. Em seguida entrou o rei, que logo se depara com um homem que não vestia a túnica nupcial. Então o rei diz para o homem: meu amigo, como você entrou aqui sem a túnica nupcial? E aí o homem ficou em silêncio. O rei então ordenou aos seus servos que amarrassem os pés e as mãos do homem e o lançassem nas trevas exteriores, onde haveria, diz a parábola, diz Jesus, né, prantos e ranger de dentes. E encerra dizendo: porque muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Eis aí a parábola das bodas. Muito bem. Todos sabemos que as parábolas, elas são narrações simbólicas que Jesus usava para manifestar uma ideia grandiosa, né, e grandes lições morais também. E Jesus, como grande pedagogo, utilizou muito dessas parábolas, né, e de elementos comuns também da época, porque ele sabia que era uma excelente forma de poder cativar os interesses dos ouvintes, né, e porque assim também era muito mais fácil de assimilar o ensinamento do que se ele fosse colocar as ideias de uma forma direta. Então é essencial a gente decodificar os símbolos dessa parábola, senão não tem como compreendê-la. E analisando bem a parábola, a gente constata a presença de 7 símbolos fundamentais aqui, que é o rei, o festim das bodas, os servos do rei, os primeiros convidados, os chamados, a túnica nupcial, né, a veste nupcial, e os escolhidos. Então são 7 símbolos aqui. Então vamos desvendar rapidamente aqui um por um,
porque em razão do nosso tempo não vai dar para aprofundar na simbologia de cada elemento, mas nós vamos aqui abordar rapidamente um por um. O primeiro elemento que está lá na parábola é o rei, Deus, nosso Pai Celestial. Essa é a representação do rei. O segundo elemento é o festim das bodas. O festim das bodas representa o reino dos céus, que nós vamos poder abordar um pouco mais aqui. O terceiro elemento são os servos do rei. Quem são os servos do rei aqui? Jesus e seus missionários, que durante todos os períodos da humanidade vieram. Sempre vieram de algum modo para anunciar a boa nova, para anunciar o reino dos céus. Ou seja, o festim das bodas. Grandes missionários tivemos aí ao longo da história, como Krishna, como Buda, como Confúcio e etc. E o grande e maior mensageiro foi Jesus. Então nós temos também um quarto elemento, que são os primeiros convidados. E aí, analisando a história, nós percebemos que os primeiros convidados foram os hebreus. Porque a eles é que foram enviados os primeiros emissários, né, os profetas, que exortaram a todos para que se arrependessem de seus erros, para que se conduzissem de uma forma mais condizente, né, com as leis divinas. Mas aí, como dito na parábola, as palavras dos emissários não encontraram receptividade entre os hebreus, que desprezaram, né, as advertências, desprezaram as orientações. Entretanto, apesar dessa má vontade dos hebreus, Deus enviou o próprio Jesus para recordar a todos o que foi dito. E ainda mais, aperfeiçoar o conhecimento das leis divinas. Leis essas que, uma vez vivenciadas, proporcionaria a todos um estado de felicidade. Mas aí as pessoas estavam muito preocupadas em buscar vantagens puramente materiais. Poder, prazeres, dinheiro, posses. E aí, mais uma vez, recusaram a mensagem. E mais, dessa vez, não só rejeitaram a mensagem do Cristo, como ainda fizeram com ele todo tipo de ultraje e o pregaram na cruz. Então consta na parábola que por isso o rei ficou tomado de cólera e mandou seus exércitos para exterminar os convidados assassinos e queimar a cidade deles. E aí a história revela o que aconteceu com os hebreus, que foram trucidados pelos romanos e sua capital, que era Jerusalém, foi praticamente totalmente destruída. Aí temos o quinto elemento, que são os chamados. O rei ordenou aos seus servos que fossem a todos os lugares e trouxessem para as bodas todas as pessoas que eles encontrassem, bons e maus. E aí os servos saíram pelas ruas e trouxeram todas as pessoas que eles iam encontrando. Então eu pergunto a vocês, quem são os chamados? Todas as pessoas. Todos nós, todos, sem exceção. E aí, a partir daqui, nós nos situamos na parábola. Jesus revela aqui a futilidade das desculpas dos convidados que não atenderam ao convite para as bodas. Dizendo uns que foram para outros lugares, outros foram cuidar dos negócios, e outros tantos reagiram contra os servos, maltratando-os, chegando até a matá-los. Então Jesus se refere aqui àqueles espíritos rebeldes, agressivos, ingratos. E percebam bem que ainda nos dias atuais, as desculpas, né, os pretextos dos que não seguem uma busca espiritual continuam sendo os mesmos. É a preocupação, é o apego excessivo pelos bens materiais, a busca cada vez maior pelos prazeres e divertimentos sociais fúteis e etc. Tudo menos o banquete nupcial. Tudo menos o ideal superior. Então aqui, portanto, se trata de Deus ordenar que o evangelho fosse pregado a todos. Mas só que não basta ser convidado. É necessário estar vestido da chamada túnica nupcial para poder ter direito ao banquete das bodas. Então aqui nós temos o sexto elemento, que é justamente a túnica nupcial. A túnica nupcial, ela corresponde perfeitamente ao que Kardec denominou de perispírito. E Emmanuel confirma isso aqui no item 6 dessa obra aqui, o roteiro.
a psicografia de Chico Xavier. É o que a gente pode chamar de corpo imortal do espírito. É exatamente o perispírito que revela o padrão espiritual através da condição íntima do convidado. Ou seja, de todos nós, revela os nossos impulsos, as nossas emoções, as nossas paixões, as nossas virtudes. Tudo isso se expressa fielmente no perispírito. E o perispírito é algo conhecido há milênios. Paracelso chamou de corpo sideral, os hindus o conheciam como linga sárira, os atlantes chamavam de nuvem de luz, os esoteristas chamam de corpo causal, Paulo de Tarso chamou de corpo espiritual e Kardec denominou de perispírito. O nome não importa. Emmanuel diz, nessa mesma obra que eu mostrei, que explicar o perispírito para nós, nós encarnados, é tão difícil quanto explicar para uma lagarta o que ela vai ser depois que sair do casulo. Então vocês veem como que não é tão simples. Então aqui eu não vou aprofundar sobre o perispírito, porque o tempo é escasso, e não é essa a nossa temática. Mas eu recomendo a todos um estudo atento sobre o perispírito. A natureza, a qualidade das propriedades. Porque Kardec disse que o perispírito é que explica todo um conjunto de conhecimentos, de fenômenos, de efeitos que a doutrina espírita nos traz. Sem esse conhecimento não tem como entender. Pois bem, então, se você é convidado a um casamento, às bodas, você vai com qualquer roupa? Não. E você pode até ir, mas você não vai entrar. E se entrar, vai ser expulso. Tal como ocorreu na parábola. Então eu estou falando nisso porque a primeira aparição pública de Jesus foi em Caná, na Galileia, justamente em um casamento. Na ocasião foi dito que Jesus era o noivo. E para casarmos precisamos cumprir o Evangelho. Ou seja, nós precisamos honrar a verdade que já sabemos com a prática. Mas nós estamos prontos para o casamento? A túnica nupcial, portanto, simboliza a pureza, simboliza a bondade, a elevação do espírito. E aí, ao final da parábola, disse Jesus que muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Então nós temos aqui a sétima e última figura simbólica, que são os escolhidos. Quem são os escolhidos? Já sabemos que os chamados somos todos nós, sem exceção, bons e maus. Todos fomos convidados para estar no banquete das bodas. Mas quem é que lá vai poder permanecer? Somente os escolhidos. Então quem são os escolhidos? Bem, primeiramente nós precisamos deixar claro aqui que não se trata de um privilégio. Os escolhidos são os que se esforçam para ter a veste adequada, ou seja, o perispírito, o padrão espiritual, a túnica nupcial. Ter o perispírito tem condições de poder estar no festim das bodas, ou seja, no reino dos céus. São, portanto, aqueles que vivem o Evangelho, os verdadeiros cristãos. Então vejam bem, todas as pessoas com quem nós temos contato, todos os acontecimentos da nossa vida, todas as situações da vida, são convites do Rei Deus que nos dá a oportunidade para agirmos de modo a estarmos em uma condição evolutiva necessária para poder acessar e permanecer no reino dos céus. Então percebam bem uma coisa aqui. O banquete está lá. Está pronto. Nós não precisamos comprar comida, não precisamos alugar o salão, não precisamos contratar os profissionais, etc, etc. Quem casou aí sabe, Nada disso nós precisamos. Nós só precisamos vestir a túnica nupcial e só. E aí a decisão e a escolha é nossa. Para vestir a túnica nupcial, precisamos abrir mão do ego, dos nossos inimigos internos, da raiva, do orgulho, da ganância, da intolerância e etc. É como abrir a janela para a luz do sol entrar.
A luz está lá. O ego é que impede a luz de entrar. Só o que a gente tem que fazer é a gente não criar obstáculos ao nosso próprio crescimento. E aqui é que está o nó da coisa. Quando criamos obstáculos, nós nos colocamos em um lugar sombrio, onde haverá choro e ranger de dentes na simbologia aí da parábola, que representa aí os nossos sofrimentos, as nossas revoltas. Então, cada gesto nosso que implique em gerar sofrimento para as pessoas, cada comportamento meu que indique que eu vivo somente para mim, indiferente às dores, indiferente às aflições das pessoas, eu, embora tenha sido convidado para as bodas, não terei as vestes adequadas. Não vestirei a túnica nupcial. E isso é, infelizmente, o que temos visto aí de uma forma mais ostensiva em razão dessa pandemia do coronavírus. Em que muitos têm se aproveitado aí da situação para defraudar, para enganar, para obter ganhos financeiros em detrimento da desgraça alheia. Nós tivemos notícia, por exemplo, de pessoas que estão comprando a ivermectina, cuja eficácia para a Covid não tem sequer comprovação científica, estão comprando ivermectina para poderem revender, agindo como uma espécie de cambistas da saúde alheia. Então entendam, nós vivemos num sistema que escraviza e que se alimenta do medo, do egoísmo e do orgulho. Vivemos numa espécie de matrix que nos mantém prisioneiros em celas sem grades. Eu fiquei estarrecido quando vi que uma live de uma pessoa como Rossandro, né, Rossandro Klinger, teve um pico de 3.000 participantes. O pico, né, porque a maior parte do tempo ficou 2.000 e poucos participantes. E por outro lado vi uma live de um cantor cujos exemplos que passou foram bebedeira, curtição e palavrões. E teve 800.000 espectadores. Veja, 3.000, 800.000. Isso, não estou falando aqui nada em relação a ninguém, tá certo? Isso é uma constatação prática da nossa realidade de mundo, dos nossos valores, ou da ausência de valores, que ainda norteiam preponderantemente esse nosso mundo. Por isso que ainda estamos onde estamos. Por isso que sofremos o que sofremos. Cada vez que eu mudo a consciência de uma pessoa, todo o conjunto muda. A sua família muda. Mudando sua família, o bairro muda. Mudando o bairro, a cidade muda. Mudando as cidades, os estados mudam. Mudando os estados, os países mudam. Mudando os países, o mundo muda. Então tudo começa no despertar das consciências individuais. Quantos canais nós temos aí nas redes sociais, que eu estou começando a me familiarizar há pouco tempo, que não contribuem muitas vezes em nada para o crescimento humano, deturpando mentes, deturpando emoções. E, no entanto, nós temos milhares de inscritos, é incrível. E aí vocês entendem bem, mesmo considerando os dias atuais, por que muitos são chamados e poucos escolhidos. A grande maioria se deixa seduzir por comidas suculentas, por poder, por dinheiro, por fama e por damas de vermelho. Então a grande imensa maioria das pessoas, de nós, agimos, ou então deixamos de agir, baseados unicamente em dois fatores: a busca pelo prazer ou a fuga da dor, a fuga do medo. É por isso que a pessoa é invejosa, mas finge, é egoísta, mais oculta, é vingativa, mais segura, é rancorosa, mais encobre, e etc. Então, grande parte dos seres ainda desconhecem o fato de que nós temos um padrão magnético que atrai o que é preciso para cada um evoluir. Como disse André Luiz, a nossa atração está na alma. Ou seja, a nossa alma ela possui uma vibração que atrai pessoas, que atrai circunstâncias correspondentes e necessárias para a nossa evolução.
Então, se você aí está diante de alguma situação ou de alguma pessoa e acha que isso é injusto, não é. E digo mais, foi você quem atraiu a pessoa ou a situação. Nós desconhecemos, por exemplo, que a dor é veículo de consciência. Um excelente veículo de consciência, por sinal. É um sinal de que algo está em desequilíbrio. Seja em desequilíbrio físico, seja energético, seja emocional, seja mental. Então não é a vida querendo nos perseguir, não. É a vida querendo nos despertar e nos fazer evoluir. Boa noite aí, Carla, Flávia, sejam bem-vindas. Tá? Então, é para isso que devemos aí ampliar a nossa capacidade, em especial nesses momentos, ampliar a nossa capacidade de optar, de decidir, de escolher, de uma forma cada vez mais livres das opiniões alheias. Nós, recentemente, vimos aí uma onda de violência, né, em razão de um policial branco ter matado um homem negro. Foi assim que foi noticiado. Policial branco mata homem negro. Aí eu pensei, e os negros que matam negros? E os negros que matam brancos? Vejam, o foco não deve ser o policial e nem muito menos a cor da pele. O foco deve ser a conduta de violência. Seja ela de branco, de preto, de baderneiro, de oportunista, seja de quem for. A frase que colocaram foi: a vida do negro importa. Ocorre que, falando desse modo, permanecemos com a ideia de separatividade. Ou seja, ao invés de unir, a gente divide cada vez mais. E aí a gente reforça o que a gente quer combater. Ou seja, faz o efeito reverso. Porque o que importa é a vida. Seja de branco, de negro, de asiático, de rico, de pobre e etc. E aqui no Brasil, também ganhou notoriedade o filho de uma empregada doméstica, negra, que a notícia sai assim também, né? Que faleceu quando foi deixado com a patroa branca. E mais uma vez entra em cena a separatividade e o ataque a pessoas. Portanto, nós devemos analisar os valores por trás dos comportamentos. Como diz Santo Agostinho, que morra o erro e viva o homem. Que morra o erro e viva o homem. Boa noite, Lúcio. Então, nós vemos aí o problema da fome, das doenças, guerras, violência, exploração dos mais fracos. Mas vejamos bem, o problema será a fome ou será a ausência de generosidade na correta distribuição dos alimentos? Ou será que ninguém viu aí vídeos circulando em WhatsApp mostrando comércios pelo país jogando toneladas de frutas, de verduras no lixo, comidas que ainda estavam em condições de consumo? O problema será a guerra, a violência, a exploração, ou será a ausência de fraternidade? Eu estou aqui falando desses problemas mais gerais, mas isso também se aplica a todos os nossos problemas mais específicos. Pensem bem, esse problema aí que você tem, de saúde, financeiro, de relacionamento, problemas emocionais, etc. Esses problemas realmente surgiram por um fator externo ou por uma ação ou omissão sua? Seja em termos de ação incorreta, seja de não prevenção. E mais, esse problema tem solução? Ah não, Alexandre, não tem solução. Tem certeza? Porque para tudo tem solução, só não tem para a morte, né? E ainda assim está aí a Rainha Elizabeth para provar o contrário, né? Porque todos temem a morte, mas a morte teme a Rainha Elizabeth. É impressionante. Pois bem, agora, se você não sabe seus valores, Mona Lise, Rosário, sejam bem-vindos.
Então, se você não sabe seus valores, os valores que regem sua vida, então, meu amigo, minha amiga, me desculpe, mas é a sociedade quem vai determinar quais serão. Porque na natureza não existe espaço vazio. O vazio é uma ilusão. Existe algo lá. E se você não coloca, vem outro e coloca. Se você não ocupa o espaço, vem outro e ocupa. Então, daqui para frente, todos seremos desafiados a expandir os nossos paradigmas restritos. E aí uns, é claro, vão ficar revoltados. Porque não querem sair da zona de conforto. Porque estão acomodados na segurança do que lhes é conhecido. Mas outros vão ficar encantados. Né? E é natural que assim seja. Que a gente tem essas duas realidades. Porque a qualidade da reação, a qualidade da visão de cada um, ela é diretamente proporcional ao grau de evolução consciencial de cada pessoa. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Lá na delegacia do trabalho tem uma goteira. Fica pingando quando chove. Né? Tá chovendo agora, pinga. Eu vou lá e enxugo. Mas sempre que chove, vai molhar novamente. Onde é que está a solução? Está em enxugar? Não, está em corrigir a falha. Então, vamos dar comida a quem tem fome. É uma atitude extremamente valorosa, sem dúvida alguma. E muitas vezes até essencial para preservar a vida. Porém, nós não podemos afirmar que isso vai resolver a causa do problema. Se eu dou comida a um assassino, ao invés de ter um assassino com fome, eu vou ter um assassino sem fome. Porque a causa do problema ainda está lá. Dizem, a ocasião faz o ladrão. Está errado. A ocasião revela o ladrão, porque o ladrão já estava lá. Se não houver o despertar da consciência, o ladrão vai continuar existindo. É o mesmo para a goteira. Se eu não corrigir a causa, não vai resolver eu ficar só enxugando a poça. Né? Agora, é claro que os interesses dominantes, nesse nosso mundo ainda de provas e expiações, não querem essa mudança na consciência das pessoas. E vão fazer de tudo para manter as pessoas nessa neurose coletiva. Porque eles têm interesses que assim seja. Interesses mundanos que assim seja. Aí vocês me perguntam, pô, Alexandre, ok, entendi. Mas então qual é a solução? O que devemos fazer para vestir a túnica nupcial para a gente poder participar do festim das bodas? Bem, aqui eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Primeiro eu vou falar a boa. A boa é que a solução é simples. A má notícia é que a solução, embora seja simples, não é fácil. A solução ela consiste em cada pessoa elevar a sua frequência vibracional. É o que Emmanuel chama de padrão vibracional do campo interno. Esse padrão vibratório ele é modificado a partir da mudança de pensamentos e de atitudes individuais. Vixe, Alexandre, agora danou-se. Traduz isso aí, por favor, né? Vamos lá. André Luiz, logo na mensagem inicial que ele nos traz na obra Nosso Lar, logo depois do prefácio de Emmanuel, ele nos revela que o grande rio ele tem o seu trajeto antes de conseguir chegar ao mar. E aí a nossa alma, igualmente, ela percorre caminhos variados para poder conseguir chegar lá vamos dizer, no eterno oceano da sabedoria. Então são milhões de anos de lutas, de equívocos, de amores, de ódios, alegrias, tristezas, tragédias, etc. Então André Luiz diz o seguinte, que é indispensável que cada um de nós viva o seu drama no longo processo de aperfeiçoamento espiritual. E para isso é preciso muito esforço do ser humano. Porque a grande maioria de nós somos ainda vasos frágeis, que a gente não suporta ainda conter toda a verdade. Pois bem, então, que parâmetros seguros eu tenho para conseguir suportar, para conseguir entender os meus dramas? Os dramas todos da minha vida, né, que apareceram e que aparecerão ao longo da minha jornada. Que fundamentos seguros eu tenho aí que me permitam me aproximar mais, suportar mais a verdade da vida? Que princípios eu tenho para que eu possa sintonizar a minha alma com o que há de mais puro, com o que há de mais verdadeiro? Essa aí é a questão. E a resposta foi dada por Kardec, no último capítulo da sua última obra. Vê como é simbólico isso, né? Que é chamada A Gênese, cujo título é São Chegados os Tempos. Kardec deixou para colocar isso no último capítulo da sua última obra.
Vejam aí o simbolismo. Isso que vou falar para vocês, então, está no item 15 da edição original da Gênese. Né? Na quinta edição, está no item 17. A gente utiliza a primeira edição, porque é uma divergência se a quinta edição foi ou não, teve ou não participação de Kardec. Né? Foi ou não elaborada de fato por Kardec. E na dúvida, eu utilizo a edição originária, porque há muitas diferenças, em especial nesse último capítulo. Pois bem, então Kardec expõe aqui os 5 princípios fundamentais do que ele chamou de uma nova ordem social, que é a humanidade em conexão com o Criador. E aí quais são os 5? Olha aí a sogrinha aí entrando agora. Muito bem, antes tarde do que nunca. Seja bem-vinda. Então quais são esses 5 princípios que Kardec nos traz? Deus, a alma, o futuro, o progresso individual ilimitado e a perpetuidade das relações entre os seres. Aguenta aí que eu vou repetir. Então, qual é a importância desses 5 princípios? Importância total. Importância capital. Vejam bem. A riqueza lhe garante tranquilidade. Mas sem desapego a essa riqueza, você perde a paz. A autoridade lhe garante mais poder. Mas sem dignidade, você perde o respeito. O talento lhe garante muito sucesso. Mas sem honradez você perde o prestígio. O conhecimento lhe garante influência, mas sem equilíbrio você perde a credibilidade. O alimento lhe garante bem-estar, mas sem moderação você perde a saúde. Entendem isso? Nós temos que buscar a essência, que é, no final das contas, o que importa. O edifício é lindo, mas é funcional? O carro é belíssimo, mas é seguro? O alimento tem sabor, mas é saudável? O livro tem capa atraente, mas é instrutivo? Então Kardec diz que esses 5 princípios formam o eixo que dá sustentação ao espiritismo e em torno do qual vai se mover o gênero humano em sua essência divina. Sabe aquela história do eu e o Pai somos um, que foi dito pelo Cristo? Então vejam bem, isso é tão magnífico, tão potente, tão essencial, que essa é a única parte em toda a sua obra que Kardec utiliza palavras em letras maiúsculas na versão original, não na quinta edição. Então nós temos aqui, em palavras mais simples, repetindo aqui, os 5 fundamentos que vão nos permitir viver uma vida completamente diferente e sintonizada com o divino e com a nossa evolução. Então nós temos a existência de Deus, a correta concepção da existência de Deus, de que existe uma inteligência que rege tudo e todas as coisas. Segundo, a imortalidade da alma, a consciência, a potência consciencial de que a alma perdura e que aqui, portanto, é uma experiência transitória, dentro de uma etapa maior chamada vida. 3, o futuro grandioso e esplêndido, revelado na pluralidade dos mundos. Portanto, a coisa vai prosseguir sempre para frente e para o alto. O progresso individual ilimitado, que é viabilizado pela reencarnação, porque se a gente for raciocinar tudo em termos de uma vida, não dá. E 5, a perpetuidade das relações e a comunicabilidade entre os seres. Portanto, não estamos sós e nada do que fazemos deixa de ser registrado. Então, todos os nossos sofrimentos, aqui o tempo já está nos cobrando, todos os nossos sofrimentos, eles decorrem de nos afastarmos desses 5 princípios. Então, se você permanecer nesses 5 princípios, você vai passo a passo mudando a sua visão interior sobre o seu ser, sobre a vida, sobre os acontecimentos, sobre os 3 grandes dilemas humanos, né, que é a dor, o sofrimento e a morte. E vai passar a ter uma visão cada vez maior da verdade. Não é que vai compreender toda a verdade, vai se aproximar cada vez mais dela. E com isso vai alcançar a libertação, vestindo a túnica nupcial e passando a viver num estado absolutamente diferente de sabedoria. Um estado absolutamente diferente de felicidade e de bênçãos, que só o fechinho das bodas pode proporcionar. Então, repito, o banquete está lá. Está tudo pronto. E só precisamos vestir a túnica nupcial.
E eu espero que todos nós façamos nossos esforços para nos encontrarmos todos lá, no festim. Né? Contem comigo e vamos todos ao festim das bodas. Tá certo? Gratidão a todos. Não sei quanto tempo já tem aqui. Estava cronometrando aqui e parou. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, para que a gente pudesse, né, estar aqui com todos vocês. 60 pessoas, olha que maravilha. Que show. Muito bem, gratidão a todos vocês do fundo do coração. Se quiserem colocar alguma pergunta aí, alguma coisa, fiquem à vontade, tá certo? Façam as reflexões sobre aquilo que foi dito aqui, sobre essa bela parábola, né, do festim das bodas. E sobretudo nesse período aí que a gente está... a gente tem que aprender a selecionar aquilo que está entrando. A gente toma muito cuidado, né, com medicações, com alimentação, com aquilo que está entrando pela boca. Mas mais cuidado devemos ter com aquilo que entra pelos ouvidos e pelos olhos. Filtrem muito aquilo que vocês estão se alimentando emocionalmente e mentalmente. Porque esse alimento mental que vocês estão nutrindo, se for um mau alimento, isso vai ter impacto no sentimento de vocês e vai repercutir também em ações que vão gerar dores, sofrimentos e ranger de dentes. Então, agradeço a todos, Dani, Ilma, Dona Evangelina, maravilha, muito obrigado pela presença. Rosário, Ariane, maravilha. Gratidão, Ariane, pela presença também. Gratidão a todos vocês. Nélia também, obrigado. Tânia, obrigado também. Tá bem, pessoal? Então, alguém tem alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não sei nem quanto tempo a gente tem. Cris! Boa noite, Cris. Bridenor. Sim, isso mesmo, Bridenor. A palestra vai ficar disponível tanto no IGTV, né, no canal de TV aí do Instagram e também no YouTube do Garimpeiros. Tá certo? Então, se vocês gostaram, tiveram bons insights, boas ideias, depois compartilhem aí com quem vocês quiserem, com as pessoas que vocês acreditam que vão se beneficiar desses nossos esclarecimentos. Tá certo? Então é isso, pessoal. Gratidão a todos. Quem tiver meus contatos também, pode entrar em contato comigo também, pode entrar também no meu Instagram agora. Estou aos poucos adentrando mais a essa realidade virtual de redes sociais, porque precisamos de fato. O bem não pode fraquejar nesse momento, né? As forças que querem desequilibrar estão aí e o bem precisa se unir mais do que nunca, né? Nesse período tão turbulento, para buscar equalizar, buscar harmonizar e trazer consciência, que é o principal. É despertar consciências. Cada consciência desperta produz imagens, vibrações totalmente diferentes, né? E que, portanto, com a força do conjunto vai haver de fato uma transformação. Então, é isso. Gratidão a todos vocês e eu vou encerrando então, tá bom? Me coloca à disposição, quem tiver meu WhatsApp, quem não tiver também tem o Instagram também, meu Instagram, vocês podem entrar lá, tá bom? É um Instagram um pouco profissional, né, mas tá tudo certo, tá bom? Valeu, Alexandre, também saudades das nossas conversas também. Valeu, é isso mesmo, sem caridade não há salvação. Caridade em um sentido amplo do termo, né? Então é isso, pessoal, vou me despedindo por aqui. E isso mesmo, Brino, uma prece final, muito bem lembrado. Gratidão pela lembrança. Então vamos fazer a nossa harmonização final, né, para que a gente possa todos seguir aí nossas vidas, né, com mais luz, né, com um pouco mais de despertar em nossas consciências essa nossa esperança, tá bom?
Então, mais uma vez, vibrando os nossos corações e as nossas mentes em nosso Deus Pai misericordioso, de amor imenso, rogando as suas bênçãos por todos os seus mensageiros, em especial pelo Cristo Jesus, para que possa com toda a sua força tocar nos corações e nas mentes de tantas pessoas aflitas nesse momento, nos hospitais, em relação aos empregos, em relação aos relacionamentos, para que possam acalmar, para que possam sentir o bálsamo de uma força, de uma energia sublime que vem do alto e que é capaz de tocar a todos nós sempre que damos a abertura e a procuramos de algum modo. Então que possam a todos, que toda essa nossa energia, toda essa união e todas essas nossas boas vibrações alcancem todos, em todos os lugares e todos os seres, para que a harmonia se estabeleça cada vez mais aqui, nesse nosso planeta que chamamos de Terra. Gratidão. Então é isso, meus irmãos. Vou me despedindo por aqui. Bênçãos a todos vocês. Deus abençoe a todos. E até uma próxima oportunidade, com a graça de Deus. Muito obrigado.